Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Então Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo será vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel no portão de Samaria. Então, um senhor em cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que verás isto com os teus olhos, mas disso não comerás. E havia 4 leprosos à entrada do portão, e eles disseram um ao outro: por que estamos aqui assentados até morrermos? Se dissermos queremos entrar na cidade, eis que a fome está na cidade, lá morreremos. E se continuarmos aqui assentados, também morreremos. Ora, por isso vamos e debandemos para o exército dos sírios. Se eles salvarem as nossas vidas, viveremos. E se eles nos matarem, tão somente morreremos. Estamos aqui diante de uma situação onde Samaria está cercada, invadida pelos arameus. Fizeram um cerco na cidade, gerando consequências devastadoras. As pessoas de Samaria estavam passando fome. 2 Reis 6 começa a falar sobre a prática do canibalismo. As famílias estavam se matando entre si porque a fome era tão grande. E ora, eles não queriam morrer de fome. E aí se levanta um homem de Deus chamado Eliseu e ele diz: a provisão está chegando. Ainda amanhã o preço do alimento vai cair de tal forma que vai ser tão barato, que vai ser mais barato do que do tempo antes da crise. E aí chega uma pessoa e começa a duvidar dele. Fala: não, isso não é possível. Até o Deus que faz abrir janelas do céu, que é capaz de fazer o impossível, ele vai mesmo fazer isso? Eu duvido. Eliseu fala: não, certamente ele fará. O Deus do impossível fará. E aí aparece em cena homens leprosos. E a gente sabe que a lepra, naquela época, significava um tormento para todos aqueles que estavam vivendo naquela cidade. Se você era leproso, você tinha que se manter afastado. Você não podia viver em sociedade de maneira comum. Então, aqueles homens leprosos, eles não recebiam mantimento nem mesmo das pessoas que estavam vivendo na cidade. A Bíblia diz que eles viviam à porta da cidade, ou seja, externamente à cidade. E aí esses homens leprosos, eles começam a questionar entre si: olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente permanecer nesse lugar, nós iremos morrer. E a grande lição que nós extraímos dessa palavra é que nós temos homens que estão fadados ao fracasso, fadados à morte, encontrando a esperança. Eles estão olhando para a sua situação devastadora, de lepra, condenados à morte, e não estão abraçando a sua fragilidade. A situação era terrível, mas o foco estava em solucionar a questão. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei quais são os impedimentos, ou quais são as barreiras, quais são os teus desafios, mas existe um Deus que pode solucionar tudo. Independente da sua situação hoje, independente das dificuldades que estão sendo encontradas no teu caminho hoje, olhe como esses homens leprosos. Pense, imagine, se você permanecer como você está, sem tentar, certamente você vai fracassar. Mas se você confiar no Deus que opera milagres, que transforma realidades, se você agir no nome poderoso do Senhor, certamente essa esperança irá te trazer êxito. Uma resposta do céu virá sobre a sua vida. Então, não é hora de desistir. Interessante que Jonatas ministrou essa canção. Júlia também falou: olha, lembre-se do seu Deus. Se Deus está do nosso lado, não temos razão para desistir. Mas a nossa geração atual, ela é expert em abraçar a desistência. É uma geração da dopamina barata, prazer instantâneo. Não, se não for agora, eu desisto. Se não for um milagre para ser operado na minha vida agora, eu saio da igreja. Uma geração que muitas vezes tem sido fraca diante das adversidades. Eu acredito que Deus nos chamou para um tempo como esse. E nenhuma crise é capaz de frear um povo disponível
a abraçar a vida que Deus tem preparado para cada um de nós. Em tempos de crise, nós encontramos a solução no Deus impossível. E de repente hoje nós estamos como esses homens leprosos, com muitos desafios, mas com o coração firmado em Cristo, declarando: o Deus do impossível não vai fazer com que eu venha desistir. E a nossa geração tem pregado isso. Eu quero um milagre para ontem, e muitas vezes Deus faz um milagre instantâneo. Quantos aqui creem no Deus que pode fazer um milagre agora em nossas vidas? Amém? Mas quantos também creem em um Deus que quer usar e trabalhar conosco em meio aos processos? Posso ouvir um amém também sobre isso? Porque querer o Deus que está ali disponível para fazer a tua vontade na tua hora é muito fácil. Mas esse não é o Deus que nós professamos a nossa fé conforme a palavra. Deus age na hora certa e no tempo dele. E se você está sendo motivado por reações instantâneas, pela dopamina barata e por uma cultura que tem matado jovens, adolescentes, adultos, pessoas que estão viciadas em drogas, em apostas esportivas, em prostituição, quero declarar sobre a sua vida: isso não vai alcançar a tua família. Você viverá o processo, você vai persistir, você vai perseverar. Que caia por terra agora todos os ídolos e toda obra maligna do inferno que quer te fazer frear, porque você foi chamado e escolhido para um tempo como esse, para abraçar o processo de Deus sobre a sua vida. Persista, porque desistir é o caminho mais fácil, muitas vezes. E ainda ontem, no aniversário de Júlia, quem estava aqui ontem? A gente celebrou o aniversário de Júlia. Interessante que Bruna chegou para mim e falou: olha, eu vou convidar o pai de Júlia para participar desse momento de celebração. Para quem não conhece, né? Meu sogro, quando eu falava sobre a igreja, falava: tio Wilson, vai ter um culto maravilhoso, tremendo lá na igreja, e eu quero que o senhor seja o meu convidado de honra. Eu falo: jamais vou pisar na igreja. Chegava para mim e falava: ó, nunca. Você sabe, quando eu falo uma coisa, eu vou até o fim. Jamais eu vou pisar na igreja. Aí Bruna falou comigo, eu falei: não, isso é impossível. Tio Wilson pisando na igreja? Confesso aos irmãos que faltou fé, viu? Foi igual Tomé: eu só acredito vendo. Impossível esse homem pisar o pé na igreja. Aí o que ela fez? Ela começou a trabalhar com intercessão da igreja. Cadê os intercessores dessa igreja? A galera começou a dobrar o joelho. Falou: ó, o Deus do impossível vai fazer com que esse homem apareça na igreja. E o maior presente que nós tivemos ontem, apesar da celebração de Júlia ter sido tão linda, tão poderosa, a nossa maior forma de agradecer a Deus naquele momento foi tio Wilson aparecendo aqui na igreja. E eu creio que a obra está sendo feita. Um dia ele estará aqui na igreja de corpo e alma, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida, tia Messia, minha sogra: você e a sua casa servirá ao Senhor. A bênção não está restrita apenas para você, apenas para Júlia. A bênção vai se estender sobre Laís, a bênção vai se estender sobre Wilson, a bênção vai se estender sobre a sua família. Você que está aqui na igreja hoje, você que já está seguindo os caminhos do Senhor, a bênção de Deus é para alcançar a tua família, os teus filhos, a tua descendência. Mas é um processo. E a gente não quer muitas vezes respeitar o processo. A gente precisa aprender a perseverar, precisa aprender a persistir e, acima de tudo, agir. E é interessante porque nós precisamos confessar e declarar com a nossa boca. Gostaria que você declarasse agora: eu não vou desistir. Mais forte: eu não vou desistir. Os homens leprosos, eles pensaram: olha, por que não tentar? Eu olho para você hoje e a pergunta que Deus está fazendo para muita gente é: por que não tentar? Existe uma atmosfera de glória, de bênção, de portas abertas sendo liberadas sobre a tua vida. Mas por que não tentar? Por que você não está tentando? Por que você não está agindo? Agora existe uma forma de tentar. E você precisa tentar no lugar certo, sendo direcionado pelo próprio Deus. Gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e que ninguém fecha, e fecha e que ninguém abre. O que Deus está falando aqui é: a porta que eu abro ninguém fecha, e aquela que eu fecho ninguém abre.
Agora a gente sempre vai para a igreja e escuta 90% das vezes, olha, a porta vai se abrir sobre a sua vida. Quem já escutou isso? E nasce uma expectativa no nosso coração. Agora, se eu disser para você que vai ter portas que vão fechar sobre a sua vida, será que você também vai glorificar o nome de Deus? Então, terão portas que serão abertas sobre a sua vida. Amém? Agora, vão ter portas que vão se fechar sobre a sua vida. Amém também. Porque a gente tentar no lugar certo é a melhor coisa. Agora, a gente tentar afastado do direcionamento do próprio Deus é um lugar de frustração. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E a nossa geração tem confundido boas propostas com portas abertas. Presta atenção nisso. Boas propostas nem sempre são portas abertas. Vou repetir para que você entenda. Boas propostas nem sempre são portas abertas de Deus. E chega para mim, né, John? Pastor, recebi algo irrecusável, uma proposta que veio na minha porta. Olha, pastor, foi Deus que está abrindo essa porta na minha vida. Eu pergunto para essa pessoa, você já consultou a Deus? Você já conversou com Deus? Não, pastor, você não está entendendo. Olha essa proposta, olha essa oferta. Sedutora aos olhos. Uma oferta que traz resposta na tua área financeira, na tua área da tua família. Sedutora. Eu pergunto para essa pessoa, você já consultou a Deus a respeito dessa proposta? Uma das maiores propostas que eu recebi na minha vida, e eu acho isso muito legal porque, para quem não me conhece, eu nasci vivendo nos Estados Unidos e morando no Brasil. E eu via sobre a vida dos meus pais essa bênção. Deus sempre preparou no coração dos meus pais essa oportunidade de eles estarem vivendo no Brasil e nos Estados Unidos, de uma forma que era um plano de Deus, que eles para sempre vivessem dessa forma. Hoje meus pais têm o Green Card, né, o visto de residência permanente. Eles podem morar no Brasil e nos Estados Unidos. E as pessoas chegam para mim e perguntam, pastor, você que mora lá desde criança, você também tem esse visto? Eu digo, não. Aí como assim, pastor, você não fica triste? Se brincar, eu falo mais inglês que meu pai e minha mãe junto. Aprendi criança. Conheço a cultura dos Estados Unidos engateando. Aí eles chegam para mim e perguntam, mas não é justo, pastor, por que Deus não te entrega essa bênção? Essa porta, que muitas vezes parece ser sedutora, parece ser uma porta de bênção, eu preciso consultar Deus antes. E não foi por falta de oportunidade. No ano de 2020, eu recebi uma proposta de trabalhar no CFNI, Christ for the Nations. Com certeza, através desse seminário de teologia, eu estaria hoje com um documento na mão. Eu cheguei em casa e falei para meus pais, olha, recebi uma proposta. Meus pais chegaram para mim e falei, perfeito filho, agora vamos orar. Deus chegou para mim e falou, olha, o seu tempo no Brasil só está começando, volta para o Aja, volta para o teu ministério. Negue essa proposta, porque essa proposta é muito boa aos seus olhos, mas não está de acordo com a minha vontade. Era uma porta que na verdade Deus estava fechando na minha vida, estava abrindo sobre a vida dos meus pais, mas não tinha nada a ver comigo. Eu quero dizer para você, a vida dos teus pais é dos teus pais, a realidade de vida deles é deles, a realidade de vida que Deus tem para você e para sua família é outra. Deus tem planos específicos, projetos específicos para vocês. Os pais caminham com os filhos até um certo ponto, depois os filhos têm que voar mesmo. E meu pai falou comigo, a melhor coisa que eu vejo você fazendo hoje, é que hoje eu estou no país de primeiro mundo, mas você está vivendo os sonhos de Deus para a sua vida, porque você escolheu a boa parte. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. E se a proposta for boa para os olhos humanos e não for boa para Deus, não condiz a mim aceitar essa proposta. Que nós possamos persistir naquilo que Deus tem nos orientado. E não vos conformeis com o padrão deste mundo. Mas sejamos transformados, metanoia, pela renovação do vosso entendimento, para que então possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se eu te falar que hoje a boa, perfeita e agradável vontade de Deus possa estar em um lugar onde Deus olha para você e diz não, você ficaria satisfeito? Que Deus olhou para mim e disse não. Em troca disso, como eu falei hoje, essa semana no meu Instagram, eu vivo a vida dos sonhos, que não tem nada a ver com aquilo que eu projetei. Casei com a mulher da minha vida, tenho amigos e irmãos em Cristo que caminham ao meu lado.
Estou vivendo no centro da vontade de Deus. Eu conheci vocês são extraordinários. Eu posso contar com vocês como família. Porque a boa proposta foi negada. E a vontade de Deus foi feita. Agora, tentar, a gente tem que tentar. No lugar certo. Daniel recebeu uma proposta de Nabucodonosor. Olha, você vai ser servido por mim. Eu vou te dar a melhor comida. Eu vou te instruir na minha língua. O Império Babilônico era o império que mais crescia na época. Imagine vocês sendo colocados na maior instituição de faculdade do mundo. Vamos dar um exemplo. Harvard, a melhor faculdade do mundo. Yale, a segunda maior faculdade do mundo. Bora pensar na nossa realidade. Faculdade de medicina com tudo pago na tua mão. USP, ITA, as maiores faculdades do Brasil, está tudo pago na tua mão. Nabucodonosor fez essa proposta para Daniel. A Bíblia diz que ele escolheu homens bonitos, inteligentes, sábios, para serem instruídos na língua da Babilônia, conforme a cultura da Babilônia. E ele falou: eu vou te servir com os pratos que eu tenho para você. Que proposta sedutora. O que é que Daniel fez? Eu rejeito essa proposta. Hoje a gente tem sido seduzido por muito menos. Nós temos abraçado a realidade de vida que Deus não tem programado para nós. E hoje pode estar tudo sendo legal na tua vida. Você pode estar crescendo financeiramente. Você pode estar no cargo dos teus sonhos. Mas se não tem a ver com Deus, você está longe do propósito. E logo mais, você não vai conseguir prosperar nesse caminho. É por isso que hoje eu quero instigar no teu coração uma tentativa que está pautada na realidade que Deus tem para a sua vida. Nessa você não será frustrado. E os leprosos, eles ouviram falar do profeta Eliseu. Olha só, amanhã Deus vai trazer provisão sobre a terra de Samaria. No lugar onde a gente está hoje, a gente vai morrer. Se a gente for para o exército sírio, de repente, eles vão nos dar a oportunidade da gente pelo menos ficar vivo. O que é que a gente faz? A gente tenta. Mas eles ouviram primeiro a voz do profeta. Eles ouviram primeiro uma instrução da parte de Deus. Presta atenção comigo aqui agora. Eu não sei qual a tua realidade hoje. Eu não sei qual a tua condição hoje. Mas Deus está te chamando para um lugar hoje. Porque Deus, ele trabalha em constante movimento. Deus não trabalha com pessoas que ficam paradas, estagnadas. Deus trabalha com pessoas que estão em constante movimento a fim de realizar o desejo do coração dele. Qual é a vontade de Deus hoje para a tua vida? Persiga essa vontade. O que é que Deus espera de você hoje? Vá atrás disso, mergulhe na palavra, converse com Deus, ore ao Senhor, Ele irá falar ao teu coração. Aqueles homens leprosos, Deus falou: vá, tente. E a Bíblia diz, é algo fantástico, que ao chegarem naquele território, 2 Reis 7, no versículo 5, 2 Reis 7, 5, ao chegarem naquele território, os inimigos não estavam lá, pois o Senhor já havia tirado os inimigos daquele território. Deus fez surgir um estrondor do céu, um barulho do céu tão poderoso, que deixou com que os inimigos estivessem aflitos. Foi todo mundo embora. Sabe por quê? Porque Tiago 4,7 nos diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quero declarar sobre a sua vida hoje: não há empecilho, não há inimigo, não há obra satânica capaz de parar e frear você quando a sua vida está nas mãos de Deus. O inimigo foge de você. Ele não consegue sustentar o poder de Deus que está diante da tua vida. Agora, se aqueles homens não tivessem tentado, eles nem saberiam que o caminho estava limpo. É como a irmã Cassiane canta, né? Deus vai à frente, abrindo o caminho. Ele sempre abre o caminho. Antes de você chegar lá, Deus já chegou lá. Antes de você chegar lá, Ele já derrotou, Ele já trabalhou, Ele já colocou no teu coração algo poderoso. Ele só espera o teu sim. Ele só espera que você tente. O que tem feito você parar? Qual mentira, qual voz você tem escutado, que na primeira dificuldade você desiste, na primeira situação adversa você cai fora? Você nasceu para perseverar em Deus, você nasceu para persistir,
Porque a Santa Ceia fala a respeito de um homem que foi até o fim por nós. E o tetelestai, conforme a palavra grega, fala a respeito de papiros que se remetiam a impostos que eram cobrados, que na sentença da declaração do tetelestai estava sendo escrito: a dívida foi paga. Jesus, quando ele foi até o fim por nós, ele estava dizendo: a dívida eu paguei, você não tem que pagar mais nada. A salvação foi lhe concedida gratuitamente. O que é que você tem feito com esse presente? Pô, pastor, está tão difícil. Você não sabe, pastor, a dificuldade é tão grande. Homem, mulher, os leprosos já estavam fadados ao fracasso. Já não tinham solução para eles. Mas eles mantiveram a fé, eles tentaram. Eles não desistiram. O que é que seria de nós se Jesus tivesse desistido de nós? A pergunta que eu faço para você hoje: por que você não tenta? Por que você não se move? Por que você não crê que aquilo que Deus tem programado para você vai muito além daquilo que você sonhou? Por que você não acredita? Por que você não confia? Porque existem padrões de vozes repentinas na tua mente que tem te feito frear. Eu oro para que você possa se mover nessa noite em um lugar de perseverança, de persistência. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que quando aqueles homens encontram a terra vazia dos inimigos, a provisão é encontrada, eles têm alimento, eles encontram especiarias, prata, ouro, e a palavra de Deus vai nos dizer que eles professam: hoje é dia de boas novas. Isso aqui que nós iremos fazer agora há pouco representa as boas novas. O Evangelho é sobre a salvação que está em Cristo Jesus. O Evangelho é sobre homens pecadores como eu e você, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas notícias. Mas só vai ser possível se eu e você, a gente criar um espaço para que Deus possa fazer aquilo que Ele almeja fazer. Então a minha questão é, olhando nos teus olhos hoje, imaginando que Deus tem grandes planos para você, a minha questão contigo é: você vai tentar? Você vai se posicionar? Esté tentou e Deus concedeu vitória. Davi tentou e o gigante caiu. Paulo tentou e ele foi livrado do cárcere. Pedro tentou e 3.000 almas foram rendidas a Jesus em uma só pregação. Eu tentei e hoje eu vivo uma vida que eu jamais sonhei viver, mas que foi muito além das minhas expectativas. A pergunta que eu faço para você é: na realidade que você está vivendo hoje, você vai tentar? Você vai persistir? Você vai perseverar? Olhando para esses elementos da ceia, eu agradeço a Jesus, porque a Bíblia vai declarar que, ao olhar para o céu, Ele testifica: a carne é fraca, o espírito está pronto. Pastor, é normal eu chorar muitas noites? Eu acredito que sim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum a gente muitas vezes derramar lágrimas em uma situação de adversidade, não tem problema. Agora, na minha perspectiva e naquilo que eu creio a respeito da Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se o choro tem sido constante, se o desespero tem se prolongado, é porque muitas vezes o nosso coração não tem estado firmado no lugar certo. Então tem duração. E hoje pode ser um dia que vem acabar. E hoje pode ser um dia que Deus ele te pega pela mão e te faz acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir. Mas eu preciso que você tente, eu preciso que você se movimente. Eu preciso que você faça alguma coisa. E nesse momento precioso da ceia, eu queria que a gente pudesse elevar o nosso nível de fé. Porque não existem barreiras alguma que possa nos fazer paralisar mediante a história que Deus tem escrito para cada um de nós. Se coloque de pé, eu quero orar por você.